Fala, exploradores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o Gilead e estou trazendo aqui mais um mistério em vídeo para vocês, onde desta vez iremos explorar o Experimento Filadélfia. Este termo foi criado após um navio da Marinha Americana desaparecer por completo e reaparecer a 500 km de distância em questão de segundos. Quer conhecer um pouco mais sobre essa história? Fique por aqui e descubra. Puxa a vinheta! Em 1936, toda a imprensa no mundo especulava uma ideia em tornar objetos invisíveis. Muitas pessoas realizavam muitos testes e experimentos e buscavam cada vez mais informações para saber se tal façanha poderia ser algo possível ou não. Até que então, dois dos maiores nomes da ciência, Nikola Tesla e Albert Einstein, se envolveram em estudos com relação à invisibilidade. Nesta época, tais estudos e experimentos não eram secretos. Porém, em 1940, após supostamente terem conseguido transformar um pequeno barco sem tripulantes em invisível, todos esses experimentos e testes, esses tais estudos, ficaram tidos como secretos. E tal projeto ficou conhecido como Project Rainbow, ou Projeto Arco-Íris em nossa língua. Em agosto de 1943, após realizarem muitos estudos e testes a respeito do Projeto Arco-Íris, um experimento fatal teria acontecido. Um navio da Marinha Americana, de nome USS Eldridge, teria desaparecido por completo em uma névoa esverdeada da visão de todo mundo. E mais tarde, ele teria reaparecido lá na Virgínia, a cerca de 500 km de distância. Após ficar alguns poucos minutos ali na Virgínia, o navio também desaparece de lá e retorna para o seu local onde estava inicialmente, que era na Filadélfia. De acordo com os estudos que estavam sendo realizados, foi dito e foi pensado que tal projeto teria sido um sucesso, mas na realidade ele não foi. Quando o navio retornou para Filadélfia, muitos tripulantes do USS Eldridge haviam desaparecido e muitos outros foram encontrados de forma bastante assustadora. Eles foram encontrados entrelaçados à estrutura do navio, como se fizessem parte de tal estrutura. E esta imagem aterrorizante foi testemunhada por um marinheiro de nome Carl Allen, que estava na base da Virgínia, aonde o navio havia aparecido repentinamente. Mais tarde, no ano de 1969, este mesmo marinheiro, o Carl Allen, após ter finalizado todos os seus serviços para a Marinha, ele veio contar ao público esta imagem aterrorizante que ele havia testemunhado. E foi neste ponto que descobrimos essa história, o Experimento Filadélfia. Com a história sendo divulgada por Carl Allen, a Marinha Norte-Americana veio declarar a público que ela não estava conduzindo nenhum experimento relacionado à invisibilidade e muito menos ao teletransporte, nem em 1943 e nem em momento algum. Mas ainda assim, muitas pessoas acreditam que tais experimentos estavam acontecendo sim na época. Mas a Marinha não podia divulgar, pois ela estava inserida diretamente no Segundo Conflito Mundial, e que se tais informações fossem divulgadas, eles poderiam estar entregando uma preciosa vantagem a seus inimigos. Após alguns anos, em 1984, um filme abordando essa história veio a ser produzido, com o nome O Experimento Filadélfia. E com isso, mais uma testemunha de tal acontecimento veio a aparecer. Era Alfred Bielek. Segundo ele alegava que fazia parte dos tripulantes do USS Eldridge, mas que ele havia se jogado na água com muito medo antes do navio desaparecer. Porém, a história desse suposto tripulante se torna bastante mirabolante após o seu surgimento. Segundo ele, ao se jogar na água, aquela névoa esverdeada que havia surgido no momento que o USS Eldridge desapareceu, encobre ele, e então ele vem a desmaiar. Ele conta então que enquanto estava desmaiado, ele foi transportado para o futuro, e que nesta nova época em que ele foi inserido, ele viveu por muito tempo lá.
Após um determinado tempo, ele acorda em uma base militar e ele percebe que estava sendo tratado por alguns ferimentos que ele tinha. Na minha humilde opinião, acredito que esta suposta viagem no tempo em que ele havia sofrido tenha sido apenas uma espécie de sonho ou uma forte variação na mente dele. Mas enfim, quem sou eu para falar se é ou não é verdade? Mas enfim, as pessoas que estavam ouvindo essa história já começaram a taxar ele como louco. Tipo, esse cara é louco, tá falando um monte de porcaria aí. Mas como este assunto era bastante frágil sobre o experimento Filadélfia, as pessoas então decidiram investigar a vida desse Alfred Bielek. E então descobriram que ele realmente fazia parte dos tripulantes do USS Eldridge. Alfred Bielek então complementa sua história, dizendo que ao acordar na base militar, ele já havia sido escalado para participar de um novo projeto do governo, o Projeto Montauk. Este projeto possuía um objetivo de começar a estudar a mente humana e até mesmo controlar a mente humana, tentando conceder habilidades especiais às suas cobaias. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar do Projeto Montauk por aí, principalmente um famoso seriado ali da Netflix, o famoso Stranger Things. Pois é, a personagem Eleven, ela foi uma das vítimas deste Projeto Montauk. Mas enfim, neste projeto, tanto Alfred como todos os outros sobreviventes, tripulantes do USS Eldridge, eles foram todos escalados para este novo projeto do governo, o Projeto Montauk. E já como cobaias, eles vieram a sofrer uma lavagem cerebral, o que fez com que eles esquecessem de tudo que eles haviam presenciado, tanto no USS Eldridge, quanto basicamente de tudo de suas vidas. Porém, Alfred, ao assistir o filme O Experimento Filadélfia, ele vem a recordar de tudo. Sendo assim, ele vem a público e conta sua história. Claro que devido a tantas informações que foram adquiridas sobre esse assunto bastante frágil a respeito da Marinha, muitas teorias começaram a surgir, a brotar. Muitas ajudaram em algumas investigações, mas muitas outras vieram a mais atrapalhar do que ajudar de alguma forma. Devido a inúmeras teorias começarem a surgir a respeito dessa história, essa história ficou mais taxada como uma teoria da conspiração, ou simplesmente uma lenda urbana da época. Mas ainda assim, muitas pessoas acreditam que tais experimentos aconteceram na realidade, e essas pessoas tentam explicar que já naquela época era possível sim reproduzir uma tecnologia capaz de fazer tais feitos que foram ditos aqui nessa história. Segundo esses adeptos da conspiração, foi criado na época uma espécie de gerador que alimentava um poderoso campo magnético capaz de distorcer até mesmo a luz. E com a luz sendo distorcida, a visão daquele navio seria basicamente distorcida a visão humana também. Basicamente, enxergaríamos ele invisível, digamos assim. E também essa tecnologia possibilitava um navio a ser invisível também para os radares. Claro que essa teoria, de certa forma, ela tem uma certa força, porque na época estava acontecendo o Segundo Conflito Mundial. E então, basicamente, os Estados Unidos, para vencer a guerra, precisaria de novas tecnologias, novas estratégias, novas técnicas para poder desviar de seus inimigos e obter a vitória. E claro que muitos experimentos eram feitos para os testes de novas tecnologias para ver se conseguiam implementar naquele conflito e obter uma vitória. Basicamente, o Segundo Conflito Mundial dá muita força às teorias desses adeptos da conspiração. Ou seja, para eles, até os dias de hoje, essa história foi um grande acontecimento. Em outras teorias, dizem que os Estados Unidos estavam utilizando tecnologia alienígena e estava realizando alguns experimentos com elas. E o pior, estavam trabalhando em conjunto com extraterrestres. Enfim, existem inúmeras teorias a respeito de tal assunto, mas infelizmente não existem muitas evidências do ocorrido naquele momento. Apenas essas duas testemunhas, Carl Allen e Alfred Bielek.
Porém, são testemunhas fortes, pois foram comprovadas que elas de certa forma tinham um envolvimento com toda essa história. Apesar da ausência de evidências a respeito dessa história, o experimento Filadélfia permanece vivo na mente de muitas pessoas, como um fracasso escondido a 7 chaves pelo governo dos Estados Unidos. E em minha opinião, acredito que mesmo que houvesse alguma evidência a respeito disso, o governo americano faria de tudo para poder escondê-las. Até porque tal acontecimento seria um trunfo militar e tecnológico para os Estados Unidos. E acredito que eles não gostariam de compartilhar tal tecnologia não. E assim como vemos em filmes, em livros, jogos e tudo mais, os militares americanos amam manter muitas coisas em sigilo absoluto. Agora, a respeito da veracidade dessa história, eu prefiro não opinar. Até porque eu não estava lá. E o nosso mundinho é repleto de tantas coisas que ainda não conhecemos. E o universo ainda esconde uma infinidade de mistérios que nós, como meros mortais, podemos apenas especular. Agora, cientificamente e teoricamente falando, é possível sim a existência da invisibilidade, do teletransporte e até mesmo a viagem no tempo. Mas o ser humano ainda não é capaz de desenvolver tais tecnologias para realizar tais feitos. Pelo menos até onde nós, meros mortais, sabemos, não é? E você? O que você achou dessa história? Ela é incrível, não é? Nos diz aí nos comentários o que você acha dela. E é isso aí, exploradores! Este foi mais um vídeo neste humilde canal. E quero aproveitar aqui para agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo nesta empreitada, tá? Se esses tipos de assunto intrigam bastante você e tudo mais, peço para que vocês se inscrevam neste canal e curtam nossos vídeos, compartilhando também com seus amigos tais vídeos para que nos dê aquela força aqui na plataforma. Se você gostaria de ver mais alguns mistérios e tudo mais, deixarei aqui nos quadrinhos do lado, aqui, talvez em qualquer lugar aí, é só vocês clicarem aí nos quadrinhos e vocês serão direcionados a outros vídeos a respeito de outros mistérios bastante intrigantes, ok? E bem pessoal, é isso. Eu espero ver vocês em um próximo vídeo e então, até mais, exploradores!